Olá pessoal, vamos dar sequência às nossas aulas de zoologia de invertebrados. Falar agora dos crustáceos, né? Ainda estamos falando de artrópodes. Já falamos dos quelicerados, agora a gente vai começar a falar dos mandibulados. Entre os mandibulados a gente precisa conversar primeiro sobre os crustáceos. O grupo dos crustáceos é um grupo bastante diverso, com bastante espécies descritas e algumas espécies são bastante familiares para alguns de nós, principalmente aqueles que hoje já moraram ou costumam visitar a praia em férias, né? Eu coloquei algumas fotos aqui na nossa página de início do grupo para fazer uma apresentação breve de alguns animais. A gente está acostumado a pensar sempre nesses animais em praia e mar, né? E aí eu procurei pegar uns bichos que são mais próximos da gente, por exemplo, esse camarãozinho aqui. Esse camarão é um camarão típico do Pantanal, é bastante coletado lá, vive entre as plantas, né, as macrófitas aquáticas, que são as plantas aquáticas, fácil de ser capturado, bastante abundante. Aqui já é um caranguejinho do gênero Frédios, que ocorre em florestas, principalmente no norte do Brasil, na região amazônica. Eu tive a felicidade, inclusive, de encontrar uma espécie que não era descrita ainda desse gênero lá em Rondônia. É o Frédios buritisatilis, participei da descrição da espécie. Foi uma experiência bem interessante. É um animal quase terrestre, mas de ambiente bastante úmido, né, que são os buritizais. Quem já entrou no buritizal sabe que o buritizal geralmente é alagado, né? Aqui um caranguejo vermelho, que é típico aqui da região do Pantanal também. A gente encontra ele facilmente em casas de isca, né? Ele é vendido como isca para quem vai pescar. Esse aqui é um tatuzinho de jardim, que é comum em ambientes terrestres bastante úmidos. E aí os marinhos, assim, um que geralmente o pessoal não acha que é um crustáceo, que é a craca, né? A craca é um crustáceo séssil, ou seja, ele é fixo sobre um substrato. E ele vive filtrando a água ao seu redor, né? Capturando matéria orgânica nessa água que está ao redor dela. Já que o tamarutaca, que é uma espécie de camarão ou lagosta bem peculiar, porque ele tem o primeiro par de pernas transformado em um sistema de proteção que dá e também de caça, né, que dá um tranco que equivale ao tiro de um 22, né, e que pelo deslocamento de água acaba matando suas presas ou pelo menos atordoando, que facilita que ele capture, né, essas presas. E aqui uma lagosta, né, um animal muito apreciado na alimentação, famoso, caro, né, muito saboroso, bastante importante para a economia de muitos estados do Nordeste. Só para lembrar então, a gente ainda está falando dos artrópodes. Os artrópodes são divididos em dois grupos principais, que são os quelicerados e os mandibulados. Entre os quelicerados estão os aracnídeos, né, ácaros, aranhas, escorpiões, a gente já falou deles. E agora a gente vai falar dos mandibulados, onde estão crustáceos, insetos e miriápodos. Vamos falar dos crustáceos primeiro. São animais geralmente marinhos, eles são geralmente aquáticos, né? A maior parte deles são aquáticos, com exceção do tatuzinho de jardim, olha que pequenininho, né? Que é um animal terrestre, mas só vive em áreas muito úmidas porque respira por brânquias e brânquias só funcionam em ambiente úmido, tá? Então é importante ter isso na cabeça. A maioria é marinha mesmo e existem alguns de água doce também, são facilmente achados em água doce também. Eles são animais importantes porque eles são uma grande proporção do zooplâncton. O zooplâncton é um grupo de animais que se alimenta do fitoplâncton e que vivem flutuando na coluna d'água, tá? Entre eles está o famoso crio, que é esse camarãozinho pequenininho aqui na ponta do dedo dessa pessoa.
O crio é o principal alimento de mamíferos e peixes muito grandes, como por exemplo o tubarão-baleia, que é o que está aqui na foto, ele está comendo um cardume de crio, né? As baleias jubá também, jubarte, né, também se alimentam desse crio. São animais muito grandes, muito importantes, bastante emblemáticos e que sem o zooplâncton não existiriam, tá? Podem ser animais errantes ou sésseis. Errantes, lembrando, é aquele que erra, ou seja, aquele que se locomove, aquele que anda. E sésseis são aqueles que são fixos em um substrato. Pode acontecer algumas peculiaridades, por exemplo, uma craca que é séssil se fixa num navio, ela vai se locomover porque o navio se locomove, né? Mas ela é séssil. Podem ter carbonato de cálcio na carapaça, e aí vão ser esses que fixam o carbonato de cálcio na carapaça, são bastante duros, tá? E geralmente o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Em alguns animais também tem cabeça, tórax e abdômen, mas de forma geral eles são divididos, o corpo é segmentado em cefalotórax e abdômen. Então eles possuem o corpo segmentado, pode ter cabeça, tórax e abdômen, mas geralmente tem cefalotórax e abdômen. O número de pernas varia, mas o maior grupo, que é o chamado decápodes, não é à toa, né? Deca, 10, podes, pés, né? Tem 10 pernas. Possuem 5 pares de pernas no cefalotórax. Os exemplos são os camarões, lagostas e caranguejos. Olha aqui um caranguejo. 1, 2, 3, 4, 5 pares de pernas no cefalotórax. No caso desses animais, o primeiro par de pernas é transformado em uma pinça, que é usada na alimentação ou na defesa. Aqui cabe demonstrar para vocês, porque a gente costuma chamar todos esses dois tipos de animais aqui de siri, mas são animais diferentes. O siri é um animal que é mais achatado dorso ventralmente e que tem o último par de pernas transformado em nadadeiras. Ele é um animal que de forma geral vive na coluna d'água nadando, enquanto o caranguejo ele tem pernas que a gente chama de ambulatoriais, ou seja, são pernas para andar. Eles geralmente andam no fundo do corpo d'água, do mar, né? Eles não ficam nadando por aí. Então, eles são mais larguinhos, né? Mais altos, não tem esse achatamento dorso ventral e eles não têm as pernas transformadas em nadadeiras. Então, siri não é a mesma coisa de caranguejo, beleza? A digestão. Ela começa no estômago, que é um estômago mecânico, análogo ao que a gente chama de moela na galinha, né? O que esse estômago mecânico faz? Ele tritura o alimento, né? Então é uma transformação física de partículas grandes para partículas menores, ocorrendo aqui no estômago. Logo após o estômago, o alimento entra no intestino e recebe as enzimas produzidas pelo hepatopâncreas. Esse hepatopâncreas, hepatofígado, né? Pâncreas vem de pâncreas mesmo. É uma glândula digestiva que é responsável por fazer enzimas digestivas que vão digerir quimicamente o alimento que foi triturado mecanicamente no estômago. Depois, esse alimento é absorvido através das paredes do intestino e distribuído pelo corpo através do sistema circulatório, que a gente vai tratar em detalhes já já. O sistema respiratório desses animais é composto por brânquias na base das pernas, ou seja, eles vão ter 5 pares de brânquias. 1, 2, 3, 4, 5 desse lado e 5 do outro, certo? Ficam na base das pernas. Eles têm um sistema circulatório aberto, assim como os outros artrópodes que a gente tem visto até agora. E eles têm um pigmento aqui, então, o coração e os vasos sanguíneos, né? Que se abrem numa hemocele. E eles têm um pigmento respiratório responsável pelo transporte de oxigênio, que pode ser a hemocianina, e aí o sangue desses animais é azulado, ou a hemoglobina, e aí o sangue deles vai ser vermelho, muito parecido com o nosso. Eles têm um sistema excretor, que a excreção vai ser feita através de glândulas maxilares, glândulas verdes ou glândulas antenares. Quando é glândula maxilar, ela se abre na próxima maxila, né?
Quando é glândula verde, se abre próximo às pernas, e a glândula antenar se abre na base da antena, e assim essa glândula retira as excretas do sangue dos animais, fazendo a excreção deles através do poro excretor. O sistema nervoso deles, a parte sensorial, tem olhos compostos em um pedúnculo, o exemplo do caranguejinho aqui, ó, o olho lá no pedúnculo, ele consegue enxergar quase que 360 graus ao redor dele. Mesma coisa aqui, ó, o camarão com o olho no pedúnculo. Antenas, que são bastante longas em camarões e lagostas, já nos caranguejos não são tão longas, que são responsáveis pela parte de tato e olfato. E um estatocisto. O estatocisto é isso aqui, ó, um cisto com um líquido dentro e um estatólito lá dentro. Esse estatólito pode ser um grão de areia ou um grãozinho de carbonato de cálcio, e ele circula aqui dentro estimulando esses cílios e informa para o animal qual que é a posição que ele está, se ele está subindo, se ele está descendo, se ele está se locomovendo, e possibilita o equilíbrio, né? É um órgão de propriocepção. O que é propriocepção? É a percepção de si próprio. É como o animal consegue saber como o corpo dele está, em que posição está e que tipo de movimento ele está fazendo. Isso, e essa informação é passada para o cérebro dele. Reprodução. São animais dioicos, ou seja, tem um macho e fêmea separados, não temos hermafroditas aqui. Olha lá, a fêmea pode ser identificada nos caranguejos por esse abdômen bastante largo, enquanto no macho o abdômen é estreito. Se eu abrir esse abdômen aqui, no macho vão ter os pênis e na fêmea vão ter os pleópodos, que são responsáveis por guardar, né, abrigar os ovos, tá? E eles podem ter desenvolvimento indireto e direto, mas geralmente é indireto, passando por estágios larvais, como por exemplo essas aqui, são as zoéas, que vão dar origem a um caranguejo ou a um camarão, depende, né, de onde essas larvas saíram. Nos camarões a gente também consegue ver essa diferenciação sexual. Esse aqui é o macho, onde o primeiro par de pleópodos é transformado em pênis, enquanto na fêmea a gente não vê essa transformação, tá? Isso aqui é o petasma, né? É uma transformação do primeiro par de pernas do abdômen em órgão copulatório. Nos caranguejos a gente consegue ver, isso aqui é um siri na verdade, nos siris a gente consegue ver o abdômen da fêmea grande, largo, e o abdômen do macho bastante estreito. Por que o abdômen da fêmea é largo desse jeito? Porque é lá que ficam guardados os ovos. Então acontece a cópula, o macho fecunda, a fecundação é interna, depois os ovos vão para esse abdômen já fecundados, onde vão se desenvolver. Em algumas espécies o desenvolvimento acontece aí até sair pequenos caranguejinhos já com desenvolvimento direto. Em outras espécies, depois de um tempo de amadurecimento, a fêmea libera esses ovos na água, aí desses ovos vão sair larvas que vão dar origem a novos caranguejos. Então pode ter desenvolvimento direto e indireto. Aqui um camarão com os ovos no abdômen também, tá? Uma fêmea de camarão. E a gente não pode deixar de lembrar que os crustáceos têm uma importância econômica bastante grande. São animais muito apreciados como pratos, né, na alimentação. Tem um grande desenvolvimento, inclusive, de aquicultura, né? O pessoal cria camarão para produção, lagosta, entre outros animais, mas a maior parte da fonte ainda é através da pesca. E muitas vezes pode ser predatória e trazer riscos para as espécies que não têm a capacidade de produzir tantos indivíduos quanto a pesca absorve, né? Então aqui um belo prato de camarão, uma porção muito apreciada por quem costuma ir à praia, é quase lei, né? Vai à praia, come camarão. Lagosta, né? Também bastante importante nesse mercado. E o famoso King Crab, né? O caranguejo rei, que é talvez uma das iguarias mais caras entre os crustáceos.
Pessoal, sobre crustáceos era isso. A próxima videoaula a gente encerra os artrópodes, vamos falar dos insetos e miriápodos. E aí a gente depois segue com equinodermos e vertebrados. Um abraço a todos, fiquem em casa. Tchau, tchau.